A graça de Deus se revela a nós, nos dando motivo de louvor. A graça de Deus se revela a nós com acolhimento, nos acolhendo. A graça de Deus se revela a nós como cuidado, mostrando o cuidado de Deus para a nossa vida. Mas tem outra coisa que a graça de Deus faz por nós também. Ela se revela a nós como perdão, como redenção, como solução para a culpa. E Paulo diz no capítulo 8 de Romanos: agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma culpa resiste à revelação da graça de Deus. Porque na graça de Deus nós encontramos perdão. E da mesma forma, não encontramos perdão porque mereçamos. Não encontramos perdão porque fizemos algo para ser perdoados. Nós encontramos perdão porque Deus nos ama e Ele fez algo para que nós fôssemos perdoados. Quando o apóstolo Paulo fala que em Cristo Jesus nenhuma condenação há, é porque ele está dizendo que em Cristo Jesus foram colocadas todas as nossas culpas. Ele carregou as nossas culpas. Ele as pagou por nós. Houve durante a Idade Média um debate teológico bastante intenso entre dois teólogos medievais muito conhecidos na época, Anselmo da Cantuária e Pedro Abelardo. O Anselmo da Cantuária dizia: Cristo morreu na cruz porque Deus ficou ofendido com nossos pecados. A santidade de Deus foi manchada por causa dos nossos pecados. E nós ficamos com uma dívida com Deus. Então Cristo morreu na cruz para pagar a nossa dívida. Porque nós ofendemos a Deus, porque nós manchamos a santidade de Deus. Isso é o que Anselmo da Cantuária dizia, século XIII. Também no século XIII, Pedro de Abelardo se levantou contra isso. Abelardo vinha de uma outra experiência religiosa, de uma outra vivência teológica, um homem mais ligado à filosofia, mais ligado ao conhecimento, e que fazia a conversa, o diálogo entre a teologia e outras ciências. E o Pedro Abelardo vai dizer: não, está errado isso. Está totalmente errado isso. Nosso pecado em nada atinge a Deus. Nosso pecado não mancha a santidade de Deus em nada. Deus continua sendo Deus. Nós não prejudicamos Deus em nada com o nosso pecado. Nós prejudicamos a nós. E aí ele dizia: Jesus Cristo não morreu na cruz por causa de Deus. Jesus não veio satisfazer a um Deus vaidoso que estava se sentindo atingido por causa dos nossos pecados. Em nada nossos pecados afetaram a Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus, apesar de qualquer coisa que façamos. Aí Pedro Abelardo dizia: Cristo não morreu por causa de Deus. Cristo morreu por causa da gente. E Cristo não morreu para pagar dívida a Deus nenhuma. Cristo morreu para nos perdoar, para nos redimir. Nós não devíamos nada a Deus, porque em nada prejudicamos a Ele. Nós devíamos a nós mesmos. Nós devíamos ao nosso próprio caráter. Nós devíamos à nossa própria imagem de Deus em nós. Nós devíamos ao grande propósito da nossa criação. Nós é que devíamos a Deus. Nós é que precisávamos de perdão. Nós é que precisávamos reparados. Então Pedro Abelardo dizia: naquela cruz não estava alguém morrendo por causa de Deus.
Naquela cruz estava alguém morrendo por nossa causa. Porque nós pecamos e porque Ele, pela sua graça, quis nos perdoar. E é o que nós vamos cantar agora. Nós vamos cantar um hino que diz que nós estamos remidos pelo sangue purificador de Jesus. Nenhuma culpa há. A nossa situação diante de Deus é exatamente a situação do filho quando voltou para casa. Nenhuma pergunta, nenhum questionamento, pelo contrário, uma festa recebendo. E muita alegria, porque o filho voltou para casa. Nenhuma cobrança, nenhum dedo apontado para ele, nenhuma perseguição, mas muita alegria da graça. Porque, como disse Jesus, sempre há muita alegria nos céus, quando o pecador se arrepende e volta. E foi para isso que Cristo morreu por nós, para que nós pudéssemos nos arrepender e voltarmos, sem devermos nada. Nada mais devemos, porque Cristo levou suas culpas sobre Ele. Então isso merece ser cantado. E é isso que nós vamos fazer agora, cantar o perdão que a graça de Deus nos deu. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Fiquem em pé um pouquinho, porque nós vamos emendar aqui agora um cântico de confiança. E eu queria encerrar essa série de cânticos e reflexões fazendo um apelo a você de maneira muito específica. A única coisa que pode nos manter em pé é a confiança. Então a gente falou sobre a graça que se revela nos dando motivo de louvor, a graça que se revela como acolhimento em Jesus, amigo, temos. A graça que se revela como cuidado, Deus cuida de nós. A graça que se revela como perdão, somos remidos no sangue de Cristo. E eu quero encerrar lembrando que a graça nos revela que só quem confia permanece em pé. É o que Pedro diz a Jesus Cristo, quando Jesus Cristo perguntou aos seus discípulos: vocês também querem se retirar? Vocês estão cansados? Vocês não acreditam em mais nada? Vocês estão se sentindo esgotados, esvaziados? E aí Pedro responde: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos,
sabemos que Tu és o enviado de Deus. Essa mesma perspectiva da confiança em Cristo, de mantermos nele a nossa confiança, para prosseguirmos a nossa caminhada, para permanecermos em pé, para termos as nossas forças renovadas. É na fé que conseguimos isso, é na confiança, na experiência da confiança que conseguimos isso. Não há nada mais concreto no que a gente possa se apegar, a não ser confiar nesse Deus que revela seu amor e sua graça. Há situações na nossa vida em que realmente nos sentimos esgotados, esvaziados, perguntando a nós mesmos: e agora? O que é que vai ser? Onde é que a gente acha agora a solução? Onde é que a gente se refugia agora? E aí eu lembro de Jesus Cristo dizendo àquele pai da menina que estava muito enferma. E quando chegou a notícia de que não adiantava mais, uma notícia de desespero, uma notícia de desesperança total, e Jesus Cristo virando para ele e dizendo: não temas, crê somente. E há situações na nossa vida que vivemos exatamente isso. Vontade de abandonar tudo, vontade de desistir de tudo, a impressão de que nada mais tem jeito. E a mesma resposta que Pedro deu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Nós confiamos em Ti. É a resposta que ouvimos Jesus Cristo dar também: não tenha medo, não receie, não hesite, não tema, crê somente, confie somente. É isso que nos mantém em pé. É nós confiarmos naquele que nunca falha, naquele que nunca dorme, como diz o salmista. Jesus Cristo dormiu naquele barquinho, enquanto os outros discípulos ficaram apavorados, porque Jesus Cristo sabia que Deus não dorme. Jesus só dormiu no meio daquela tempestade porque ele sabia que o Pai não dorme. E é isso que nos mantém em pé. É irmos dormir com nossas preocupações e ansiedades, sabendo que o Pai não dorme, sabendo que Ele permanece atento. É essa confiança que nos põe em pé, é essa confiança que nós vamos cantar agora. Há um verso desse hino que vamos cantar agora que diz: só em Ti confio, grande Salvador. É exatamente o que Pedro respondeu a Jesus. Só em Ti confio. Para quem iremos nós? Se quisermos permanecer em pé, só podemos nos apoiar naquele que ressuscitou dos mortos e venceu o último inimigo, naquele que está vivo para sempre e faz com que vivamos com Ele. É nele que nós nos apoiamos e por isso permanecemos em pé. Só em Ti confio, grande Salvador. Vamos cantar essa profissão de fé, essa declaração de fé, e vamos encerrar esse momento dizendo ao Senhor que apesar de tudo e por causa de tudo, nós continuamos a confiar somente nele. Vamos cantar. Sobre a cruz morreste.
Confie no Senhor, continue confiando no Senhor, continue firme no Senhor, permaneça confiando nele. E nós vamos encerrar esse momento. Como eu disse no final,